Natália, querida, seja bem-vinda. Eu não sei se a Natália se lembra, mas a gente se conheceu num congresso que teve em Macapá. Inesquecível! Claro que me lembro de você, da sua família. E eu achei a Natália, ela assim... Eu nem sabia quem era a Natália, né? Porque ela é assim... tão na dela, assim, nesses encontros, tão quietinha lá, né? De uma simplicidade e também de uma simpatia, né? Nos presenteou cada pessoa que esteve lá no congresso com uma bonequinha do Sensa, né? Isso, um palhacinho. Isso. Muito, muito delicado da sua parte, né? E então hoje, Natália, então para quem não me conhece, né? Eu sou mãe de autista, né? Estudiosa do autismo. E desde os 4 anos e meio que eu descobri o diagnóstico do João Paulo, a gente vem tentando se capacitar e entender sobre o autismo, né? E sempre é uma grande angústia para nós pais, o quanto mais conhecer sobre o autismo, sobre instituições. Então, de uma forma geral, quando eu sei de alguma instituição, eu viajo até ela, eu vou conhecer. Eu não tive a oportunidade de conhecer o Sensa, mas eu vou ainda conhecer, né? Porque faz assim algum tempo que nós estamos de castigo devido à pandemia, mas a gente vai ter a oportunidade de conhecer o Sensa. E a Natália, assim, além desse trabalho maravilhoso, a gente segue ela nas redes sociais, ela sempre está viajando num lugar lindo, né? Ela viaja, eu digo para o meu marido assim, eu queria ser a Natália, gente. Cada vez ela está num lugar maravilhoso, né, viajando. Mas então hoje, Natália, seja bem-vinda de uma forma muito carinhosa, né? E nos conte, assim, um pouquinho sobre quem você é, seu trabalho, né? E depois a gente daí vai conhecer um pouquinho sobre o Sensa, né? Como Isso, foi a sua trajetória, as suas formações. isso. Primeiro eu gostaria de agradecer, né, por ser contemplada com esse bate-papo, com essa conversa aqui pelo Instagram. Para mim, muito importante, é um privilégio falar do meu trabalho aqui no Sensa, né? E admiração recíproca, tá, Ju? Porque, para quem está nos assistindo, a Ju participou desse congresso lá em Amapá, e ela foi com o esposo, né, e com o filho, e foi muito interessante o entrosamento deles, assim, a participação. Ela foi enquanto mãe, ela foi enquanto uma pessoa que participou ativamente, e eu achei bárbaro, Ju, você fazer isso tudo com seu filho, né? Então, isso para a gente também é um aprendizado muito grande. Então, assim, a admiração era recíproca, né? E o respeito também. Te agradeço muito a oportunidade. Eu sou Natália Costa, sou diretora do Sensa, que é um centro especializado para pessoas com deficiência intelectual a partir da adolescência, idade adulta, e também idosos. Sabe, Ju, hoje nós temos educandos idosos, né? Minha formação é em psicologia. Eu tenho algumas especializações, porque eu iniciei a minha vida profissional enquanto profissional de RH, inclusive eu entrei aqui no Sensa enquanto profissional de RH. Eu entrei para poder capacitar os cuidadores, fazer um plano de cargos e salários, fazer recrutamento e seleção. E foi aí que eu tive o privilégio de conhecer pessoas com deficiência intelectual e autismo. Porque, pasme, né? Eu fazendo psicologia, fiz estágio no hospital psiquiátrico, às vezes até tinha me encontrado preocupado com alguém com autismo e deficiência intelectual, mas dentro do hospital psiquiátrico estava tudo muito junto. E o diagnóstico normalmente é feito, mas não, eu não me lembro de ter visto nenhum diagnóstico de autismo ou de deficiência intelectual. Normalmente era esquizofrenia, e quando tinha alguém que iniciou esse quadro na adolescência, eles chamavam de hebefrenia. Então, foi só aqui que eu tive a oportunidade de conhecer esse público e de estudar, né? Eu fui trabalhar com a doutora Maria Eugênia Assunção, que é psiquiatra, e era a diretora aqui na época, é uma pessoa que conhece muito sobre deficiência intelectual. Aí fui estudar e me apaixonei
E aí eu passei da área administrativa, da área de gestão em RH, para a área de cuidados, né? Fiz um mestrado em psicologia das diferenças individuais, e o meu mestrado foi trazer, o meu projeto foi trazer um instrumento de avaliação de relações interpessoais entre pessoas com deficiência intelectual para a gente avaliar esses problemas, essas disfunções que existem na relação. Porque, inclusive, essa é uma das queixas muito grande, né? Que as pessoas com deficiência, elas têm dificuldade nas relações interpessoais. Então, eu trouxe um instrumento dos Estados Unidos, aprimorei esse instrumento para que a gente pudesse medir e avaliar, né? A qualidade das relações interpessoais e, principalmente, como que a pessoa com deficiência intelectual lida com conflitos, né? E esse instrumento também nos dá a possibilidade de ver aonde existe o maior déficit para que a gente possa intervir e ensinar essas pessoas nos mais diversos nichos sociais, porque a gente avalia relações dentro do ambiente de trabalho, situações em casa, para a gente saber aonde que a pessoa tem dificuldade. Então, assim, eu sempre gostei muito de estudar, me apaixonei por esse tema, e há 25 anos eu estou nesse percurso, né? De 2010 para cá, eu assumi a direção da instituição, né? Quando Maria Eugênia e a Vera Lúcia se aposentaram. Então, hoje eu estou diretora da instituição, e a gente trabalha, como você sabe, na intervenção, no cuidado da pessoa com deficiência intelectual, né? Associada a outras comorbidades. Então, aqui no CESA, a maior parte dos meus educandos, depois eu posso até falar porque a gente usa essa palavra educando, são pessoas com deficiências múltiplas, porque não tem só deficiência intelectual, né? Às vezes tem outras deficiências, deficiência sensorial, deficiência motora, epilepsia, então tem outras comorbidades. E aí a gente tem a oportunidade de cuidar e de intervir, principalmente no envelhecimento e na falta dos pais, Juliana. Esse método que você trouxe dos Estados Unidos, como que ele se chama, Natália? Não é um método, isso foi a minha dissertação de mestrado, tá? Olha. É um instrumento de avaliação. E é interessante que muitas vezes eu não consigo utilizá-lo, porque com pessoas com deficiência intelectual muito grave, a gente não consegue fazer. Porque, primeiro, é um instrumento onde a própria pessoa responde. Porque, normalmente, quando você vai avaliar uma pessoa com deficiência intelectual, ela não tem condições de responder por si só. Normalmente, a gente pergunta ao cuidador. Então, esse instrumento dá a possibilidade da pessoa responder por si. Então, aquela pessoa que não tem o uso da linguagem, não consegue explicar, esse instrumento realmente ele é ineficaz nesse caso, né? Então, esse foi o meu trabalho de dissertação, foi o meu projeto de dissertação. Aqui no CENSA, no que tange a psicologia, a gente trabalha com a abordagem cognitivo-comportamental. A gente trabalha com ABA. Uhum. Mas mesmo a gente tendo muita admiração assim, pelo ABA, eu queria ter acesso à sua tese. Como que a gente faz para ter acesso, em que local você disponibiliza, onde que eu posso conseguir? Está na biblioteca da UFMG, mas eu posso mandar para você, posso te apresentar as lâminas, né? E eu acho que ele ainda precisa de mais estudos, né? Porque, na realidade, eu trouxe esse instrumento para a realidade brasileira, mas ele ainda precisa de mais estudos. Eu tive muita dificuldade de conseguir um grupo clínico para poder fazer essa aplicação, sabe? Mas, com certeza, está à disposição. Inclusive, se outras pessoas quiserem pegar o instrumento para estudar, eu fico feliz. E desenvolver a partir de onde eu deixei. Tem que deixar aí um link, alguma coisa para nós. Hoje, como diz, o seu cabelo tá maravilhoso, mas o meu tá cruel. Eu, essa noite, Natália, eu sempre digo a coisa de mãe de autista. Eu fiquei até próximo da 1 da manhã, cuidando do meu menino, que ele estava sem sono. Daí, quando ele resolveu ir dormir, eu estava com um pouquinho de azia e me falaram que o bicarbonato de sódio era bom para tomar. Eu fui e coloquei, assim, meio no escuro da geladeira, fui lá e peguei um pouquinho e coloquei. Quando eu tomei, eu vi que eu não tinha tomado bicarbonato de sódio, eu tinha tomado sal amoníaco.
Daí eu fui ler. É, Não é assim. eu fui, eu fui ler sobre isso, e daí falava assim, que tinha que ir para o hospital quanto antes, que engrossava a traqueia, que dava falta de ar. Eu já sou asmática, né? Eu peguei o E em carro, tô tempos de morando. pandemia de Covid, salvo que em Minas a gente usa para fazer biscoito. Então, mas aqui também, só que eu não sei, né? Nunca tive quando me aconteceu. Daí saio eu com ânsia, porque o tal salmonite, ele dá dor no estômago e ânsia, e além de tudo, diz que pode levar a óbito, né? Eles assustam bem mais do que é. Daí saí eu 1h30 da manhã aqui da chácara, que eu tô morando na chácara, e fui. Daí quando eu voltei do atendimento, eu só enrolei uma toalha, tomei banho, né? Enrolei a toalha e até agora ainda não voltou. Mas tá linda, blogueira, toda blogueira. Mas voltando aí para o Sensa, então. Esses métodos, assim, né, a gente, que tiver de diferente, eu sempre costumo trazer para conhecimento e a gente estuda, né, porque sempre é importante conhecer todos os métodos, porque dependendo a pessoa, ela vai precisar de um método diferente também. O método, não, no caso, é um instrumento, né, diferente da avaliação para você conhecer como que está o estado cognitivo dessa pessoa e como poder desenvolver um trabalho melhor, né? Então, no caso aí no Sensa agora, vocês estão mais com o ABA. E o ABA, ele Isso, mostra que tem bons resultados, né? isso. É assim, é o padrão ouro no que se refere à intervenção, principalmente com autistas, né? Então, a gente tem tido resultados bem satisfatórios, sabe, Juliane? E, assim, claro, o diagnóstico ele é muito importante. Mas quando você pensa em diagnóstico, o diagnóstico a gente tem que pensar para quê? Para Né? quê? Por quê? Como? Como que nós vamos fazer esse diagnóstico, né? E sempre o diagnóstico, a gente tem que pensar em elencar as possibilidades, porque muitas vezes o diagnóstico vai te trazer as impossibilidades, né? É importante a gente conhecer as limitações, né? É importante a gente saber, inclusive, da nomenclatura do diagnóstico, né? Hoje em dia, com relação ao autismo, tem graus de autismo, né? 1, 2 e 3, né? Mas mais importante do que isso é você conhecer o indivíduo e você estabelecer linhas de intervenção. Então, aqui no Sensa, nosso pulo do gato, eu falo sempre. É um diagnóstico de o que o indivíduo gosta, o que ele é capaz de fazer, porque aqui no Sensa nós atendemos pessoas do Brasil inteiro, sabe, Ju? Então, assim, tem muitos pais e famílias do norte do Brasil até aí do sul. São culturas diferentes, são idades diferentes, realidades diferentes. Por se tratar de adultos, a maior parte deles não teve acesso à intervenção precoce, porque a gente sabe que a intervenção precoce, o diagnóstico é uma coisa muito recente. Inclusive, hoje a gente luta para a inclusão da pessoa com deficiência nos diversos nichos sociais. Então, antigamente não se sabia o que era, né? Então, quando ele chega até a gente, normalmente foi negado a esse indivíduo várias possibilidades. Então, às vezes a gente começa a retomar, recuperar ou ensinar habilidades muito, muito simples, como, por exemplo, comer à mesa, né? Então, a gente se preocupa primeiro com a atividade de vida diária. Normalmente, os pais, as famílias são tão bombardeadas. Eu participo de vários grupos, né, nas redes sociais, no Face, e eu fico vendo as mães assim, quanto que ele vai alfabetizar, quanto que ele vai trabalhar, o que que ele vai fazer. A primeira coisa que a gente pergunta é, ele consegue beber água sozinho? Ele sabe quando ele está com sede? Né? Ele tem noção de perigo? Então, a gente começa com as habilidades mais básicas, porque a gente sabe que é uma pirâmide, né? Então, por exemplo, alguém que não sabe usar um banheiro sozinho, a gente precisa de ensinar isso primeiro antes de alfabetizar, né? E, às vezes, em virtude da severidade, né, do comprometimento, às vezes o indivíduo não chega a alfabetizar. Mas não significa que nós não vamos investir. A gente vai investir no que ele dá conta. Então, o diagnóstico e a intervenção,
a habilidade que a equipe de profissional tem de equilibrar limitação e possibilidade. Porque se você acreditar só na limitação, você nunca vai ensinar. É aquele discurso, aí não dá conta. Não, gente, ele é autista. Ah, não vai fazer não. É quando você foca nas limitações. Mas quando você esquece a limitação e fica pensando só nas possibilidades, principalmente com o olhar no outro, no filho da amiga, no filho da vizinha, aí você fala assim, ah, o filho dela alfabetizou, o meu não consegue ler, né? Nossa, ele já está fazendo isso e o meu, né? E aí você esquece de respeitar as limitações. E esse diagnóstico e as intervenções é um terreno dinâmico, Juliana, porque ele muda, né? Ele vai mudando com relação à idade, com relação às comorbidades. Por exemplo, se o indivíduo tem um quadro neurológico grave, se ele tem, por exemplo, um grau de epilepsia de difícil controle, se a gente consegue um bom controle dessa epilepsia, normalmente ele tende a melhorar, porque ele participa mais ativamente das atividades, ele tem um maior nível de independência, sabe? De autonomia, né? Por outro lado, se ele tem alguma doença neurológica progressiva, ao invés dele adquirir habilidades, ele vai perdendo, então a gente luta para poder manter. Então, os indivíduos com o mesmo diagnóstico, eles diferem entre si. Então, às vezes, é um indivíduo que tem autismo grau 3, mas eu tenho 5 indivíduos com autismo grau 3, mas eles são pessoas totalmente diferentes. E é importante que as pessoas saibam disso, né? Outro dia eu vi, aliás, foi ontem, hoje, eu vi uma pergunta de uma mãe assim, quando o indivíduo sai do grau 3 e vai para o grau 2? Quando o indivíduo... meu filho tem autismo grau moderado, ele vai passar para leve, né? Então, pensa bem a angústia, né? Sim. E essa angústia entre os pais é muito presente. Eu, quando comecei, assim, o João Paulo tinha 4 anos e meio, eu fui fazer educação especial. Aqui em Francisco Beltrão não tinha nada assim, sobre autismo. Então, foi a coisa mais assustadora na minha vida que aconteceu, foi o autismo do João. Porque o médico, na época ele só me assustou, né? Ele me assustou colocando essas questões, as dificuldades que eu ia ter com o João Paulo. Ele não me deu um caminho, ele não me deu, o pai quer saber assim, mas ele vai morrer disso. Ele vai começar, porque o nome na época eles davam transtorno global do desenvolvimento, então dava a impressão que a criança ia se deteriorar, né? Que ia se Que era transformar. uma doença, né? Eu Não uma condição. então a gente teve que aprender tudo sozinho. Então, eu digo, fazem 10 anos e nós não temos ainda, por parte, já digo, do sistema de saúde, que a família tenha a tranquilidade de receber esse diagnóstico e ter essa mesma tranquilidade de saber aonde levar, né, profissionais qualificados, centros de atendimento, são raros. E eu, nas minhas viagens aí pelo Brasil, né, que é muito diferente dessas maravilhosas que a nossa Natália faz de lazer, eu conheci muitos centros muito bem estruturados, a parte física, até com certa verba. Mas quando você chegava na parte do atendimento humano, era horrível, né? Era aquela criança que chegava a ficar amarrada na cadeira, ela não tinha o atendimento humanitário que ela precisava, que como a mãe não queria ver. Então, chegava lá, aquela estrutura linda, né? Então, o nosso objetivo sempre é conseguir centros de atendimentos, mas com esse atendimento humanitário, né? Que eu acho que é isso que você se identificou no Sensa, né? Outra coisa que você nos colocou aqui é a questão da importância dos instrumentos de avaliação. A avaliação, quando eu fui fazer psicopedagogia, eu vi como é importante, né? Porque chega lá a criança, a idade que for, que a pessoa for fazer essa avaliação, porque nem sempre é criança, como você no Senso já viu, né? E ela está nas mãos desse profissional.
E por mais que a pessoa estude, é a coisa mais difícil é fazer essa avaliação, né? Porque a família, quem vai fazer, ela espera respostas muito rápidas, mas não se conhece ninguém de um dia para o outro, né? Você vai utilizar os instrumentos, vai fazer a avaliação, mas o tempo que vai fazer você também verificar se essa avaliação realmente, né? Porque no dia da avaliação, no momento da avaliação, de repente ele tem um comportamento, mas a sua vivência diária ali no Sensa, ele pode te mostrando que tem mais por trás daquilo, né? Que ele pode estar cognitivamente melhor ou até pior, né? Então, Vai essa depender, questão porque não tem um dia de avaliação, Juliana, né? Aqui é, no Senza existe um período de avaliação, é, né? E detalhe, às vezes a gente não tem instrumento, né? Existe uma carência de instrumentos também para poder avaliar aquele indivíduo que não tem, porque, por exemplo, né, na psicologia, você que é psicopedagoga, você sabe disso. A gente tem instrumentos que avaliam através da grafia, através da pressão no lápis. Se o indivíduo não usa o lápis, como é que você vai fazer a avaliação? Não tem como. Avaliação que usa estímulo verbal, ele precisa te responder. Se é um indivíduo que não fala, como é que você vai fazer? No caso do autismo, se existe um quadro de muito alinhamento, aquele autista que você chama um nome, você propõe um instrumento e ele está alheio, né? O fato dele estar alheio não significa que ele não entende, que ele não tem capacidade de responder. Significa que nós não temos um instrumento capaz de avaliar ele naquela situação. Porque veja bem, o fato do indivíduo não conseguir responder, atender aquele instrumento, a falha é do instrumento, não do indivíduo, né? Então, assim, hoje em dia nós temos uma carência muito grande com relação a testes e a metodologia de avaliação. A gente aqui no Sensa, a gente utiliza muito a avaliação observacional. Ela é dinâmica. Então, por exemplo, se você vira para mim e fala assim, você que está na sua chácara, você fala assim comigo, Natália, a gente mudou para uma chácara e João Paulo tem muito medo de ir lá fora. Ele tem medo do escuro, ou ele tem medo como é que fala? Do meu quintal, ele não vai. O Sensa tem 22 mil metros. De repente, São Paulo vem aqui e anda o terreno inteiro. Então, assim, o indivíduo, ele emite comportamentos diferentes em ambientes diferentes. isso. Né? Você sabe disso, existem gatilhos para comportamento. Né? E aqui o próprio grupo, normalmente, ele é também regulador. Então, ele vai estar num grupo que vai ter uma rotina. Mas eu não posso avaliá-lo só quando ele entra. Porque ele saiu de casa e está entrando no Sensa. Tudo para ele é muito novo. Então, às vezes, ele pode se mostrar arredio, mas às vezes ele não é arredio o tempo todo. Então, a gente precisa de um tempo de adaptação. A gente precisa de verificar a vocalização dele. Eu tenho autistas aqui que foi falar depois de 14 anos que estavam aqui. Teve um que me chamou pelo nome. Natália, Natália, Natália. E ele está pelo nome. Hoje, a gente chora o dia todo, né? A primeira vez que ele fala mãe, né? A gente não esquece, né? Então, veja bem, ele tem capacidade de falar, ele me conhece, ele sabe me nomear, mas ele fala quando ele quer. Então, eu não posso falar que ele não tem capacidade de falar. Eu posso falar que ele elege a hora que ele vai falar, mas eu também não sei qual que é esse gatilho. Hoje, quando eu chego para ele, peço ele para falar meu nome, ele não fala. Teve um dia que ele virou para mim e falou assim, se meta com o seu trabalho. Achei ótimo. Então, ele, de uma certa forma, ele falou assim, trabalho de você trabalhar, Natália, não está conversando comigo. Então, assim, veja bem, ele tem aquela rigidez da rotina dele, quer dizer, eu estava invadindo um momento que não era legal, mas às vezes ele passa aqui e às vezes ele fala, Natália. Então, muitas coisas a gente ainda não conhece do transtorno invasivo do desenvolvimento, que hoje é TEA, né? Transtorno do espectro do autismo. Né? São muitas nuances. Como você disse, não é uma doença, é uma condição. Então, a intervenção, ela não pode focar na cura. E muitas vezes a família procura uma cura. A família tem, quando tem principalmente outros filhos, começa a comparar quando que ele vai chegar nesse ponto. Não vai chegar, ele vai chegar no ponto dele. Ele não vai chegar no ponto do irmão de outra pessoa. Não é uma doença, então não tem cura. As intervenções, elas precisam de ter como foco a qualidade de vida do indivíduo, a autonomia, quando é possível.
muitas vezes ele que vai me dizer se é possível ou não. Porque às vezes ele caminha muito bem dentro do grupo, ele começa a florescer nas atividades, a gostar das atividades, e aí a gente começa a perceber o que, que ele gosta mais. Aqui no CESA, por exemplo, a gente tem teatro, aqui no CESA a gente tem música, a gente tem dança, né? Quando nós começamos com o teatro, eu nunca imaginei que eles pudessem fazer teatro. Quando eu trouxe o teatro para cá, eu falei com o monitor de teatro assim, o meu objetivo enquanto psicóloga, e na época eu era gerente de desenvolvimento, e não conseguiam falar, sabe, Júlio? Então, às vezes, eles se mordiam e eu não sabia se aquilo era um comportamento psiquiátrico ou clínico, se ele estava alterado ou se ele estava com dor. E às vezes ele podia estar mordendo a mão, mas estava com dor abdominal. Então, eu queria ensinar para eles parte do corpo. E eu pedi para o monitor assim, eu não tenho como objetivo fazer uma peça de teatro com trabalho espelho. Eu quero que você trabalhe o nome, para quando eu falo assim, tá doendo a cabeça, principalmente que tem ecolalia, né? Eu falava assim, tá doendo a cabeça, eles falavam, tá doendo a cabeça, tá doendo o braço, tá doendo o braço. Eu queria ensinar para eles essas coisas. E para minha grande surpresa, eles fizeram uma peça de teatro. Na época eu tinha um rapaz que tinha um autismo muito grave. A deficiência intelectual dele nem era tão severa. O autismo é que era severo. Então, eles começaram a imitar animais e ele falava o tempo todo assim. Por exemplo, não é o nome dele, é um nome fictício, mas ele falava assim, eu não sou cachorro, eu sou João. E às vezes a pessoa pedia para ele, então late como o cachorro late. Eu não vou latir, porque eu sou João, por exemplo. Então, ele não se permitiu ser um cachorro. E foi interessante que durante a peça, ele ficou como aquela pessoa que lia. Então, ele foi o roteirista. Agora, os outros autistas conseguiram fazer a peça de teatro. Ele conseguiu entender que naquele momento ele estava fazendo o papel de uma outra pessoa, de um animal. Foi lindo, Juliane, porque para mim, eu não ia exigir isso deles. Eu só queria a questão do espelho, de nomear o corpo, eu queria que eles tivessem uma atividade lúdica. Hoje nós temos a trupe de teatro Alegria e Companhia, que eles escolhem o roteiro, escolhem as músicas e fazem o teatro. Isso foi bárbaro. Não são todos autistas. Não são todos autistas. Eu tenho autistas e eu tenho pessoas com outras patologias também, né? Mas eu achei interessante como que eles abraçaram a proposta e como que a coisa discorreu. A mesma coisa a dança. A música é colocada, então a gente convida para dançar, né? Alguns não conseguem dançar em par, mas eles ficam girando e se balançando no ritmo da música. Então, veja bem, cada um dos nossos educandos são contemplados da forma que eles conseguem estar naquele ambiente. A gente respeita isso. Então, aqui no CENSA, as atividades, elas são um convite a estar no grupo, um convite a apreciar. Nas oficinas, por exemplo, o grupo tem que ficar junto. Se você quiser fazer atividade de bordado, ótimo. Se você não quiser, só de você estar no grupo, ficar sentado, participar, escutar as pessoas conversando informalmente, rir, porque tem alguns que não conversam, mas às vezes algum conta uma piada, ele morre de rir. Então você percebe que ele está entendendo o que está acontecendo, né? Então são ganhos sutis de socialização, mas cada um no seu patamar. Você coloca como uma coisa sutil, né? E realmente é de uma extrema sensibilidade, né? Por parte do Sensa, mas essas tentativas que você coloca, isso na maioria dos locais onde tem atendimento às pessoas especiais, tanto autista como a outros, eles ainda são negados, né? Em alguns centros especializados, né, a paz, geralmente eles fazem a apresentação, mas numa escola onde se trabalha a inclusão, e esse estar no meio, estar junto, já se torna um pouco mais difícil, porque tem aquela coreografia e ela tem que ser seguida à risca, né? E quando você trabalha com a inclusão, você tem que trabalhar de forma maleável, né? Com uma extrema empatia.
Não, eu tenho crianças que são típicas, elas têm condição de fazer essa, né, essa coreografia da forma como foi explicado, mas essas outras, se estiverem ali, que seja, como você falou, girando, se chacoalhando, e muitas outras vão ter essa capacidade de se desenvolver, né, e também fazer a sua atividade, como você observou, dentro do teatro, né, e também da dança, provavelmente. Eles Sim, aprendem, né? E para eles aprenderem, eles têm que ter o contato com, digamos, com o aprendizado, né? Porque se você nunca esteve onde está o teatro, como que você vai aprender? Se você nunca esteve onde está a dança. Então, são oportunidades que são negadas ao longo dos anos às nossas crianças, adolescentes especiais, né? Que nos deixa de forma muito triste, já posso dizer, né? É uma perda irreparável que nós, como pais e profissionais da área do autismo, queremos que com o tempo isso vá aumentando, né? Lugares como o Sensa, eles sejam multiplicados, né? Por isso, eu essa queria. necessidade da gente ir conhecer sempre, onde temos boas experiências, mostrar quem pode trazer, né, esses centros que seja colocado todas essas técnicas. Porque o mais difícil você ir atrás de um centro é fazer com que quem pode trazer o centro acredite na sua eficácia. Como que você vai mostrar uma coisa... não, isso aqui funciona. Né? Primeiro eu tenho que ter o centro, tenho que ir trabalhando. Né? Então, aqui em Francisco Beltrão, eu já não sei assim, o número de vezes que grupos, né, vão visitar uma instituição próxima aqui da nossa cidade. Porque lá deu certo o trabalho da minha amiga, a Cássia, né? É uma mãe também, ela construiu uma escola e ela faz o que ela pode. E as pessoas lá são tratadas assim com muito carinho. Então, a atividade que ela puder, ela traz. E aqui a gente diz, ó, vamos trazer o centro, vamos... Ah, mas tem que voltar lá a conhecer, né? Vamos fazer e vamos fazendo, né? Você tem que ir trazendo as atividades e ir fazendo, porque é assim que cresce, né? O Sensa tem quantos anos hoje, Natália? O Senza tem 56 anos, né? E quando você Uhum, fala trazer as atividades, aqui a gente trabalha com um plano de desenvolvimento individual, chama-se PDI, né? uhum, Os educandos, eles estão em grupos. Eu falei que eu ia falar por que a gente usa a palavra educando, porque eu não gosto de paciente. Paciente denota uma doença. Eles não são pacientes, né? Eles são educandos porque eles estão num processo de educação. Não uma educação formal, como você falou. Eu fico pensando, Juliana, que muitas vezes, não são todas as escolas, mas a maioria das escolas regulares no Brasil, elas são normativas, elas tentam colocar todo mundo igualzinho, inclusive com o neurotípico. Tanto é que até hoje a gente senta na sala de aula, um olhando para a nuca do outro. A gente é incapaz de sentar em círculos, né? Eu fico vendo, eu formei muitos anos atrás e hoje, se eu chegar na escola que eu estudei, as carteiras estão no mesmo lugar. Todas as empresas evoluem e normalmente a gente olha a escola, o modelo dela é um modelo muito ultrapassado. Não só para as pessoas com deficiência intelectual, com autismo, com as pessoas com deficiência, mas para nós neurotípicos, né? Normalmente, quando a criança emite algum comportamento, a equipe pedagógica chama os pais. Antigamente era hiperatividade, você lembra? Todo mundo era hiperativo. Por quê? Porque a escola busca uma normatização. Se você sai do que é esperado, não é? A pedagoga, a supervisora, a orientadora chama o pai. Olha, ele está agitando. Olha, você tem que olhar, né? Leva no pediatra, leva no psicólogo, leva em alguém. Você tem que levar em alguém. Desde a minha época. Na minha época, quem não se encaixava era levado para outra turma, porque tinha turma A, B, C, D, né? E na minha escola ainda tinha os meninos do predinho, que eram os meninos que tinham dificuldade comportamental.
Então, assim, nunca se pensou em desenvolver alguma coisa diferente dentro da escola para essas crianças e ver que tipo de potencial que elas têm. Porque, normalmente, e eu acredito nisso, a ineficácia é do que se está oferecendo, né? E da forma como se está oferecendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma escola que cabe todos, ela tem que rever as suas estratégias de ensino-aprendizado. E isso a gente ainda está caminhando, né? Aqui no CESA, como você perguntou, tem 56 anos, e os educandos têm a possibilidade de estar em grupo, mas mesmo em grupo existe o PDI. E esse plano de desenvolvimento individual, ele vai contemplar indivíduo por indivíduo. Eu tenho dentro de um grupo, um educando, por exemplo, que já consegue ir no banheiro sozinho, mas eu tenho aquele que, quando ele vai no banheiro, o cuidador tem que ir porque ele precisa de supervisão. E tem aquele que pede o cuidador para ir porque ele não precisa só de supervisão. Ele precisa de alguém que faça a higienização dele. Então, você vê, são 3 estágios diferentes, né? E o que a gente precisa de localizar é o seguinte, o que eu preciso como estimulador para que esse que chama o cuidador para ir consiga chegar no nível de independência, né? De ir sozinho. E se ele vai conseguir chegar. Porque, às vezes, devido não ao autismo grave, mas às vezes a deficiência intelectual, a falta de memória, porque quando eu falo deficiência intelectual, eu estou falando de um cognitivo e de uma série de estruturas que às vezes não funcionam bem. Porque para você aprender, você tem que ter memória, não é mesmo? Se eu estou conversando com você agora e amanhã eu volto no assunto de novo, se você não conseguiu captar o que nós falamos no dia anterior, o aprendizado ele não vai seguir o seu curso normal. Então, eu estou falando de pessoas que têm dificuldade de entender linguagem, que têm dificuldade de memória, de atenção, porque para você aprender você tem que prestar atenção. Então, alguns indivíduos que a gente sabe que são dependentes das atividades de vida diária e devido ao qual vão continuar sendo dependentes, a gente não fica estressado esse indivíduo, não. A gente vai por outro caminho. O que ele consegue fazer? Às vezes ele faz artesanato muito bem, mas ele precisa de ajuda para ir ao banheiro, ele vai continuar recebendo ajuda para ir ao banheiro. Porque muitas vezes, na intenção de melhorar o indivíduo, começa a colocar estressores, não é? É igual na nossa época, eu achava isso assim, e hoje ainda isso ocorre, né? Por exemplo, alguém que tem dificuldade em português, coloca um professor de reforço de português. E às vezes a pessoa é brilhante em matemática, eles esquecem disso. Às vezes é brilhante em música, esquece daquilo. Começa um estressor para aquilo que você não tem muito talento. Aqui a gente procura saber qual é o talento do indivíduo. Sabe? Você não precisa de estressar onde ele tem dificuldade. Ou o que ele não gosta de fazer. Eu ofereço teatro. Se você não quer fazer teatro, você não vai fazer. Você não é obrigado a fazer teatro. É igual piscina. Às vezes você fala, não gosto de tomar banho de piscina, então você não vai entrar na piscina. Mas eu te convido a ficar na borda com os amigos e fica tomando sol. Às vezes o nosso erro, enquanto educador, enquanto psicólogo, é querer oferecer a mesma coisa para todo mundo e querer que todo mundo aproveite da mesma forma. Nós, neurotípicos, nós não somos assim. Se você me convidar para ir na sua casa, você fala assim, eu vou fazer um churrasco na piscina. Eu posso não comer carne, mas eu posso aproveitar a piscina. Eu posso não entrar na piscina, mas eu posso aproveitar o churrasco. Eu posso não beber e tomar algum outro suco. A nossa dificuldade é lidar com a diversidade. E aqui no CENS, a gente trabalha todos os dias para que a diversidade seja o nosso ponto de naturalidade. Eles são muito diferentes entre eles. E nós precisamos de respeitá-los. Isso é muito importante, essa questão de respeitar, né? Nós tivemos muitas instituições, e ainda hoje é oferecido, né? Quando você tem um diagnóstico, a questão das terapias, né? Então, a gente vai fazendo as terapias para a criança, ela vai crescendo, mas chega também um momento que a gente vai filtrando que terapia ela gosta, né? Porque dentro da terapia também faz com que ela se desenvolva essas habilidades que ela gosta. Eu chegou num ponto assim que eu também comecei a levar meu filho no que ele gostava, né? Claro. Não em coisas que não estavam ajudando ele. Mas eu queria que você, assim, já chegando aí no final da nossa live, né? Que é muito interessante o teu assunto, e eu aqui estou sem relógio, acho que nós já excedemos o tempo, né? Nos deixasse, assim, o endereço do Sensa, né? Porque provavelmente algumas pessoas vão
querer entrar em contato com você. Eu acho importante essa nossa conversa, e eu, quando vim aqui para a chácara, eu pensei assim, vou me aposentar, né? Mas, porque aqui é bastante trabalho, sabe? A gente não sobra tempo, que nem eu falei, a Natália quis falar comigo 15 minutinhos, eu falei, eu não pedi, nem consegui ajeitar, nem ir pro banho ainda, então vai do jeito que tá, mas a gente não pode perder a oportunidade, Natália. Porque eu digo assim, eu não estou aqui para me promover. Eu quero assim que as pessoas tenham oportunidade de conhecer essas pessoas que fazem tanta diferença, né, para a vida das pessoas especiais e para os autistas. Então, para nós é uma grande oportunidade que o máximo de pessoas conheça a Natália, que conheça o Sensa, e que as famílias também elas vejam que existem instituições que trabalham pelos autistas, pelas pessoas especiais já na idade adulta e na velhice. Então, eu sinto pelo tempo, porque eu queria assim, que você falasse ainda mais assim, do trabalho do Sensa, porque são poucas instituições que fazem esse trabalho com pessoas na fase adulta e na velhice. E então, para terminar, assim, fala um pouquinho como que é feito esse trabalho com essas pessoas já na fase adulta e na velhice, e como isso pode se multiplicar também, né? Que é o que a gente mais quer. A primeira coisa que eu queria falar para as famílias, para os pais, é que nós não somos um serviço substitutivo da família. Nós não substituímos a família. A gente é parceiro da família. A segunda coisa que eu acho muito importante, uma pessoa adulta, com ou sem deficiência, ela pode e deve viver longe dos pais. Se os neurotípicos são convidados a viver fora, a ter uma vida de autonomia, as pessoas com deficiência intelectual e autismo também têm que ser proporcionado isso a elas. Porque às vezes os pais se vangloriam, falam, eu vou ficar com ele para sempre em casa. Muitas vezes não funciona. Né? Os pais com 80, 90. Eu tenho educandos com 60, 70 anos, nem tem mais os pais. Então, assim como os pais promovem, educam os filhos neurotípicos para viver longe deles, por favor, os pais de crianças com deficiência intelectual e autismo façam o mesmo. Essa frase assim, meu filho só fica comigo. São coisas que às vezes preenchem o ego das mães, mas não é bom para os filhos. Uma criança com deficiência intelectual e autismo, ela pode e deve se socializar. Ela pode e deve ficar com a tia, na casa de amigos, quando for possível, porque isso faz bem do ponto de vista da qualidade de vida dele. O Sensa é um espaço para que as pessoas com deficiência intelectual, autismo e outras comorbidades possam receber intervenção, serem cuidados, mas não substituir a família. É uma possibilidade do indivíduo que precisa de suporte, porque hoje, Juliana, a gente já não classifica mais deficiência intelectual como leve, moderada, grave, profunda e severa, né? A gente classifica o tipo de apoio que o indivíduo vai precisar. Então, para o indivíduo morar longe da casa do pai e da mãe, é preciso de um suporte. E o Sensa dá esse suporte. Para que o pai e a mãe também possam ter uma vida independente. Talvez fazer uma viagem, igual que você faz, né? Eu saio, eu viajo. Às vezes você precisa de fazer uma viagem que não é interessante você levar seu filho. E você não precisa ficar com culpa, não. Eu tenho 2 filhos e eu faço viagens sem eles, né? Então, isso é importante que os pais trabalhem essas questões sem nenhum preconceito, sem nenhuma crença limitante. Porque no Brasil nós temos muitas crenças limitantes. Escolher uma instituição parceira para ajudar na intervenção e na educação do seu filho não é abandono. O que você não pode é se abandonar. Muitas vezes os pais e as mães se abandonam. Ter um filho com deficiência e com autismo não é um problema, é um desafio. E os pais e a família podem e devem procurar ajuda profissional. Então, o Sensa é um espaço onde tem uma equipe transdisciplinar que vai auxiliar a família na intervenção dessa pessoa. A intervenção ela pode ser período integral, ela pode ser
em determinados períodos de tempo, por exemplo, você fala assim, eu vou fazer uma viagem, eu estou indo para a Inglaterra com meu esposo, preciso de alguém para ficar com o João Paulo, eu não posso levá-lo. Ou então eu não quero levá-lo. Às vezes ele até tem condições de ir, mas eu não quero, porque eu vou fazer um curso, tem uma série de coisas para fazer, eu não vou levar o João Paulo. Então, essas são situações que as famílias precisam de trabalhar. Porque fica com esse chavão de mãe guerreira, pai guerreiro, e na realidade não tem nada de guerra, porque a gente não está numa guerra. Né? Nós precisamos de pessoas fortalecidas tecnicamente, espiritualmente e com uma ajuda técnica. Então, para quem está nos assistindo, o SENS é um espaço onde vai oferecer um suporte para a família. Seja essa família pai, mãe, irmãos, na ausência, né? Quando não tem, aqui no SENS nós temos pessoas que vêm através do Estado, através de prefeituras, porque às vezes os pais faleceram e não tem mais ninguém, o juiz nomeia um tutor, um curador, e aí ele vem para cá. Então, o indivíduo ele precisa de viver, né, com a maior independência possível. Quando os pais não conseguem esse sustento e essa possibilidade, é dever do Estado, sim. Porque o SES é um misto de saúde, educação e assistência social. É tudo no mesmo local, né? Então, essa maturidade, essa maturação dessa decisão é importante, sabe, Juliane? Porque nós pais não somos eternos, né? E quando a gente tem um filho que é dependente de atividade de vida diária, que precisa de ajuda, de supervisão para fazer uma série de coisas, a família tem que sentar e isso tem que ser motivo de discussões e de estratégia, que não é numa conversa, numa sentada, que se discute isso, né? Normalmente os casais não permanecem juntos, né? Isso é um privilégio seu com seu esposo. Raramente a gente vê o pai e a mãe juntos. Normalmente as famílias são desfeitas, né? Talvez até pelo desafio. Às vezes um do par parental fala, não quero mais continuar e tudo bem, né? Mas assim, o que nós precisamos de fazer é, vamos nos debruçar nesse caso para que o indivíduo tenha maior autonomia e a família também. Então, eu acho importante dizer disso para não ficar essa culpa, sabe, Ju? Para não ficar essa questão de, né, como fazer. Por isso que o SENS atende gente do país inteiro. Porque assim como neurotípicos podem viver fora, né, eu costumo dar um exemplo seguinte. Se você tem um filho neurotípico e você fala assim, meu filho passou no vestibular e vai morar em Salvador. Todo mundo fala com você, parabéns, Ju, que legal. Se você fala assim, eu consegui uma escola especial para o meu filho João Paulo em Salvador, eles vão falar com você, você abandonou ele porque ele é autista. Independente da idade dele. Às vezes é um menino com 20, 25, 30, 40 anos. E a sociedade ainda compromete, né, essa decisão falando que é abandono. Então a gente tem que crescer nessas relações. Enfim, para que as pessoas nos conheçam, o César fica na região metropolitana de Belo Horizonte, fica em Betim, né? Fica às margens da rodovia Fernão Dias, que é a rodovia que liga, né? Belo Horizonte, o estado de Minas com São Paulo. É uma instituição que tem 22 mil metros quadrados. Aqui a gente tem quadra, a gente tem um campo de futebol muito grande, a gente tem piscinas, a gente tem oficinas, como eu falei para você, a gente tem uma parceira que é a SET, onde a gente oferece equitação, né? Uma equipe multiprofissional com psiquiatra, médico clínico, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiro, farmacêutico, né? Professores, monitores e cuidadores, em torno de quase 130 pessoas para cuidar de 100. Hoje eu tenho quase 100 educandos aqui. Então, essa é a nossa realidade, né? Sigam as nossas redes sociais. Nós estamos fazendo uma série de lives no YouTube. Ontem, dia 4, a gente teve uma live. A nossa próxima live agora é dia 18, que a gente vai falar sobre nutrição, sobre alimentação em tempos de pandemia. E siga o nosso Instagram, o nosso Facebook, converse, porque é uma possibilidade para os pais que estão envelhecendo, para as famílias que, às vezes, já não tem mais aquela estrutura em casa para cuidar da pessoa com deficiência. É uma opção e é uma parceria, né? E eu te agradeço muito a possibilidade de falar sobre isso. Eu adoro falar sobre isso. Eu adoro acolher as famílias, as mães, né? O meu trabalho é amparar as famílias, é amparar mulheres que envelhecem tendo filhos com deficiência, né? Aplacar um pouco a dor, a culpa, a falta de informação, essa falta de estrutura.
O que você fala que acontece no Sul, acontece em todos os lugares. O Sul, que é uma das partes do Brasil mais desenvolvida, imagina o pessoal do Nordeste. Você tem lá no Amapá conosco. Então, assim, é um país gigantesco, né? E com muita dificuldade ainda, não só no que tange a educação, também dos profissionais. A gente tem dificuldade de pediatras que não sabem fazer diagnóstico de autismo. A gente tem dificuldade de profissionais que estão, muitas vezes, né, na linha de frente de atendimento de saúde mental, também não sabem o que é. E a nossa função, Juliane, enquanto profissional, é também educar. Por isso que, além de ser diretora do CENSA, eu sou vice-diretora regional também do CINEP, sou professora universitária, porque eu me sinto na obrigação de falar sobre esse tema, de ensinar, principalmente na minha área, né, alunos de psicologia, né, pedagogos também, como lidar com a pessoa com deficiência no enfrentamento dos desafios, porque não tem receita. O que funciona para João Paulo pode não funcionar para outra pessoa, né? O que a gente tem que ter coragem para se debruçar sobre os casos e fazer um roteiro, porque cada indivíduo tem que ser roteiro. E o roteiro ele é escrito a muitas mãos, porque são muitos profissionais, tem a família, tem as possibilidades, tem as dores, a gente não pode julgar, né? Às vezes você olha uma pessoa e fala assim, nossa, mas ele podia estar em casa. Mas você não conhece a cidade que ele mora, você não conhece os pais que ele tem. Você não sabe, às vezes, os problemas de saúde que esses pais enfrentam, os problemas financeiros que esses pais enfrentam. Quer dizer, são muitas variáveis na hora de uma tomada de decisão. E muitas vezes as pessoas pensam que é simples. Você sabe que escolher uma escola para colocar seu filho com autismo não é simples. Às vezes, uma escola que recebeu muito bem seu filho neurotípico não vai ter condições de receber seu filho com autismo. Então, a gente precisa de amadurecer e de nos fortalecer para tomada de decisão. E nós, profissionais, principalmente aqui no CENSA, a nossa missão é fortalecer as famílias nesse sentido, para que a gente possa cuidar dos filhos. Eu só posso cuidar do seu filho se eu souber o que você quer. E se a gente estiver na mesma direção. E eu jamais vou substituir você, mesmo quando você não estiver aqui, né? Então, eu acho que isso é importante, essa construção. Só tirando uma dúvida, o Sensa, ele atende, ele é uma escola, assim, no caso, que não atende somente durante o dia, as pessoas também, elas ficam hospedadas aqui. Então, eu tenho toda essa parte de ambulatório, de escola, e eu tenho também um dormitório. Então, aqui eu tenho quartos, ofereço 6 refeições diárias. Então, eles têm cuidados, inclusive, durante a noite. Então, por exemplo, eu atendo pessoas que são de Brasília, de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? Uhum. Eu tenho uma educanda que é de Joinville. Então, assim, às vezes a mãe está em Joinville e ela está aqui conosco. Então, eu ofereço também hospedagem. Olha, que legal, ótimo. Esse detalhe, assim, eu entendi, mas eu queria que você nos deixasse claro, então. Então, vamos hoje encerrando a nossa live, agradecendo muito a Natália, né? No outro momento, voltamos a conversar com ela. Então, um grande abraço aí às pessoas que nos assistiram. A gente vai compartilhar. Provavelmente outras pessoas aí vão poder ter acesso, né? E conhecer melhor o trabalho do Sensa. Então, um beijo enorme para você. E hoje é um dia que eu vou dormir feliz, aí porque eu conheci melhor ainda a Natália. E conheci melhor o Sensa. Adorei todas as informações que você pode nos repassar. Muito obrigada, Natália. Eu que agradeço a oportunidade, um carinho, um cheiro aí para você, para o João, né? E eu espero que você venha, né? E para mim também foi esquecido, foi um presente te conhecer em Amapá, sabe? Foi muito bom, tá? Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Agradecendo a todos.